para o Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter um interesse, do atleta ter um interesse, isso já é um ponto muito positivo, né? Para essa contratação. Mas agora é aguardar. Agora é o momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar. Tem muitos jogadores que têm o desejo de retornar ao Vasco, né? E a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. Como eu falo para você, assim, é sempre muito difícil competir. Quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. Mas é um sonho, ele já sabe, ele já teve contato com alguns membros da diretoria. Assim, alguns jogadores que já manifestaram isso, né? A gente sempre deixa ali um oi, né? Oi. Para isso, no próprio momento que eu tive com a delegação da seleção brasileira, jogadores que atuaram no Vasco, eu falei que enquanto eu estivesse presidente, que eu tenho o desejo que eles retornassem, mas é muito difícil, até porque cada um deles assim tem evoluído muito na Europa. E a gente conta, mas são negociações mais difíceis assim de serem concretizadas. A questão do Verratti é muito simples e direta e sem nenhum problema para a gente debater. O contrato do Verratti de forma anterior, ele tinha uma cláusula que se ele jogasse 60% dos jogos, mais de 45 minutos, ele renovaria automaticamente o próximo ano. Na negociação anterior, que foi uma negociação que eu fiz diretamente com o Verratti, eu tiro essa cláusula e já dou o outro ano para ele, sem ele ter o objetivo de cumprir os 60% dos jogos jogando mais de 45 minutos. Eu já dei esse contrato para ele. Então já é uma forma de reconhecimento por tudo que ele fez e faz e pelo ídolo que ele se tornou e com muito mérito e com um salário muito bom. Então ele tem contrato até 2026. Tá? Se a proposta chegou, ela chegou para o Verratti. Ela não chegou para o Vasco. Então eu acredito que se o Cerro fez uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta para que o atleta convença o clube para sair. Para ficar claro alguns pontos, no planejamento que você perguntou esportivo, em nenhum momento o Verratti foi pauta de saída. Porque alguns atletas ali são pautas de saídas. E aí a gente vai marcando xizinho. Quem tem potencial de venda, quem tem potencial de empréstimo, quem tem potencial de a gente pagar o empréstimo, pegar metade do salário. A gente olha o cenário e exercita. O Verratti ele faz parte do planejamento esportivo de 2026. Ele tem contrato até dezembro de 2026. Isso quer dizer que ele tem que ser número 10, capitão? Não, isso é uma decisão técnica. Se ele não jogar, se ele ficar no banco, se ele não entrar em nenhum jogo, ele continua sendo importante pra gente. Por isso a gente tem contrato com ele até dezembro de 2026. Agora, se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. O nosso planejamento é ter o Verratti. Se o Verratti chegar para mim e falar, presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, eu estou com 37 anos, o meu contrato aqui, quando eu terminar, eu vou estar com 38, eu posso ajustar melhor a questão financeira. Cara, eu nunca vou prejudicar a instituição e você é muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega num acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada. Como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti, porque a narrativa que foi criada é essa. E essa narrativa é mentirosa. Entrando nessa questão do investidor, venda da SAF, Marcos Lamaque é um nome que vocês vêm conversando? Eu tenho um NDA assinado e não posso falar com quem são os investidores. O que eu posso falar é que de todos os NDAs lá de trás já assinados, tem um NDA que é com um dos investidores que está num processo mais adiantado
muito mais adiantado do que todos os outros, né? E eu espero que aconteça. Roberto, o Vasco, ele sempre vale a pena. O Vasco sempre vale a pena. A torcida do Vasco sempre vale a pena. Muitas pessoas torcem contra. E isso eu nunca vou entender. As pessoas podem não gostar de mim, podem não gostar de outro presidente, mas torcer contra o clube por causa disso, então as pessoas não são Vasco. Então, assim, a política do Vasco ela é muito doentia. Tem eleições agora. No final do ano você vai se reeleger? Roberto, eu não estou pensando nisso. Não estou pensando nisso. Eu não paro, a minha cabeça não para. A gente pensa em janela, a gente pensa em estruturar o clube, a gente pensa em investidor, a gente pensa no patrocínio, master, no patrocínio de material esportivo, a gente pensa no estádio. Então, assim, eu não tenho cabeça para isso agora. Não é a minha prioridade. Minha prioridade é o Vasco. Não é a prioridade dele e ele não vai falar sobre isso agora, mas, né, também não disse que não. Zupa, eu queria que você falasse sobre o Verratti e sobre a importância do jogador e ele quer que continue no clube. É uma questão delicada porque o Verratti perdeu muito o status que ele tinha no Vasco. Porque ele não só era o atacante titular, o centroavante titular do Vasco, como ele era o funil de todas as jogadas do Vasco. O Vasco praticamente jogava para o Verratti, também porque, com tantas dificuldades que o Vasco tinha nos trabalhos anteriores de ter um time desenvolvido de outras formas, era mesmo através da bola aérea para o Verratti que o Vasco tinha recurso, os mínimos recursos para tentar vencer os jogos. Então ele era de uma importância indescritível. Chegou o Diniz, que tem um outro tipo de olhar para o futebol, é um futebol mais por baixo do que pelo alto, de uma maneira bem simplista de analisar, e o Vasco desenvolveu outras maneiras de jogar, aproveitando inclusive a ascensão do Rayan como principal atacante. E o Verratti não só perdeu importância dentro do contexto, como perdeu a vaga para a equipe. O Vasco tem hoje jogadores para ocupar o espaço do Verratti dentro do elenco? Não tem. Por isso até que o Diniz quer a contratação do Brenner, jogador que ele fez crescer no São Paulo, depois foi vendido para a MLS e posteriormente para o futebol italiano. Então, para o Vasco, o ideal seria conseguir manter o Verratti como parte do elenco, mesmo com um salário mais alto para essa posição. A questão, e aí a gente vai voltar um pouco no tema Atlético Mineiro Hulk, é que o Verratti quer jogar. E existe um interesse do Cerro Porteño para que ele jogue, oferecendo um contrato mais longo. O Verratti vai fazer 37 anos de idade. Então, de novo, é aquela adequação entre o que o clube enxerga para o atleta e o que o atleta enxerga para ele. E aí é tentar compor de uma forma que fique bom para ambos, né? Se o Verratti de fato quiser jogar e tiver a possibilidade real de jogar em outro lugar, eu imagino que no fim da história o Vasco consiga compor de uma maneira que não fique ruim para ele e que o Verratti siga a sua carreira em outra equipe, no Cerro Porteño, no caso. Pois é, que não é nada. O Verratti, quando entra, ele é importante, ele consegue fazer bons jogos, ele consegue ajudar o Vasco, mas ele vai ficar no banco de reservas esperando essa oportunidade. Nem sempre essa oportunidade vai acontecer. E a partir do momento em que você já foi o titular, já foi o herói do time e começa a ficar no banco de reservas esperando a oportunidade para o segundo tempo, para quem sabe sobrar uma bola e você fazer um gol de cabeça, aí é muito fim de carreira, mesmo que ele já esteja no fim da carreira dele mesmo. Eu acho que num ângulo puramente futebolístico, infelizmente para o Verratti, não há muito outra alternativa, porque não se trata de um jogador que disputa a posição com o outro e no atual momento, né, ao longo do ano passado, esse outro teve a preferência do treinador. Eles são semelhantes, desempenham o mesmo papel, mas o técnico prefere o outro. Aí eu posso me esforçar demais e conseguir dar a volta nessa corrida e passar a ser o atleta preferido. Não se trata disso, é uma questão de maneira do time jogar. E na forma como o Vasco joga sob o comando do treinador, o Diniz, o Verratti ele vai ser um jogador para circunstâncias. Ele não vai reconquistar a sua posição, porque a maneira como o Diniz arma o Vasco e entende que o Vasco deve jogar não comporta um jogador dessa característica como titular na sua equipe ideal. E aí o Verratti quer jogar como qualquer jogador profissional quer,
em um momento difícil, porque a torcida gosta muito dele. Eu tenho certeza absoluta que ele também gosta muito do Vasco e da torcida do Vasco, mas isso é um aspecto chato, cruel até, do profissionalismo. Ele precisa tocar a carreira dele, observando os seus principais interesses. Ser suplente no Vasco não faz parte desse pacote de interesses e eu acho que naturalmente ele vai buscar uma saída do clube. E como você bem lembrou, Zupa, tem o Brenner que pode chegar. Sim. E aí é mais um jogador ali na frente, mais uma concorrência para o Verratti. E jogando da maneira que o Diniz gosta. E o jogador que o Diniz pediu, né? A gente não sabe até quando o Rayan vai estar no Vasco, né? Por hora, o Vasco conseguiu segurar o Rayan. Talvez na janela do meio do ano, na janela quente da Europa, algum clube, você falou no Bayern, no Dortmund, clubes grandes da Alemanha, venham para pagar aquilo que o Vasco quer e o Vasco tem que estar bem calçado em relação ao seu elenco. É verdade que para ser reserva o Verratti tem um custo elevado, tá lendo sobre, se por um acaso o Verratti e o David, que também pode sair, deixarem o clube, o Vasco pode economizar aí até R$1,5 milhão com o salário dos dois, né? O que para jogadores que não são titulares é um custo elevado. A questão é que o Vasco tem que estar bem servido para não ficar sem o seu centroavante com essa característica e, eventualmente, daqui a 5, 6 meses, perder o Rayan para o mercado europeu e ficar sem ninguém e sair desesperado no mercado para tentar tapar esse buraco. E é preciso entender que, mesmo perdendo o espaço que perdeu, o Verratti é uma figura bastante relevante nos últimos anos do Vasco. E isso tem que ser muito valorizado, isso tem que ser levado em consideração para tentar fechar essa história, se for para ser fechada agora, da maneira mais positiva possível. Ele foi um cara que ajudou o Vasco a não viver momentos mais complicados do que o que o Vasco parecia viver, especialmente na temporada do Ramon Dias. Se é Vasco